você canta. Olá, bom dia! Bem-vindas e bem-vindos a essa transmissão ao vivo em que a gente vai conversar com vocês sobre previdência e sucessão patrimonial. Para isso, tem aqui um time super especialista para a gente tirar dúvidas e também para a gente trazer informações a respeito desses assuntos. Eu sou a Renata Colombo, sou coordenadora de comunicação de investimentos aqui no Itaú. Sou uma mulher branca, estou usando uma blusa bege com os detalhes em azul. Meu fundo é laranja e preto, eu tenho cabelos escuros, curtos pelo ombro. Vou começar essa conversa com vocês e quero dar as boas-vindas ao Gabriel Aguirre, que é especialista em previdência e sucessão patrimonial, e também ao Martim Iglesias, nosso especialista líder em recomendação e portfólio aqui do banco. Meninos, vou deixar vocês fazerem a audiodescrição de vocês para a gente começar de fato o nosso papo. Gabriel, bem-vindo. Muito obrigado, Rê. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, de barba, uso uma camisa azul clara, calça escura, sapato mocassim, meu fundo aqui preto com algumas cores e uma bela de uma tela atrás. E é isso. Martim, bem-vindo. Tudo bem com você? Muito obrigado, bem-vindo para todos aqui, obrigado quem nos assiste. Eu sou Martim Iglesias, estou um homem branco, de camisa branca, cabelos um pouco grisalhos, meio brancos, alguns que estão aumentando ali, mas é escuro com cabelos brancos, estou com uma calça jeans e estou com um fundo aqui, uma foto aqui da sucessão patrimonial aqui também, da nossa conversa que teremos hoje. É uma alegria enorme estar aqui. Ah, muito bom, gente. A gente está aqui num dos estúdios do Itaú, com um fundo super legal. Aqui a gente vai até transmitir algumas imagens para vocês ao longo da nossa conversa, que vai falar sobre previdência, mas vai trazer uma atenção especial para a sucessão patrimonial. Eu queria começar pedindo para vocês contextualizarem, quem está nos acompanhando, do que se trata a sucessão patrimonial, o que a gente quer dizer quando a gente entra de fato nesse assunto. Perfeito, Rê. Sucessão patrimonial é um assunto super atual, um assunto que era menos falado pelo brasileiro de maneira geral e cada vez vai ganhando mais importância. Acho que a pandemia trouxe algumas lições sobre isso. As pessoas muitas vezes percebem na própria pele como é um processo de sucessão e cada vez mais se alertam para um bom planejamento. A sucessão trata-se de uma transferência de patrimônio, onde o patriarca, a matriarca, ao nos deixar, recebe, ou os herdeiros passam a receber todo esse patrimônio, seja o patrimônio imobilizado, o patrimônio em investimentos, patrimônio societário. Então, todos nós, né, acho que deveríamos pensar como será a minha sucessão, como que como que ocorrerá essa transferência de bens, quem são as pessoas que vão passar a herdar os meus recursos, essas pessoas conhecem o que eu tenho, essas pessoas entendem como serão feitos os impostos, quais são os custos envolvidos, qual que é o procedimento. Isso deve ser uma preocupação de todos e a eminência por transição de patrimônio cresce cada vez mais. Estamos na maior fase de transferência de riqueza da história. Os próximos 15, 20 anos será a maior fase de transferência de riqueza. Então, acho que como os meus herdeiros recebem esse patrimônio e como melhor planejar isso, acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui nessa manhã. Claro, porque é um momento naturalmente muito difícil, complexo em termos de sentimentos, de momentos, né? E de fato eu acho que entendo que quanto mais você tiver se planejado antecipadamente, além de todas as questões financeiras, tributárias,
a própria questão emocional é importante que esteja conduzida de alguma forma mais clara, antecipadamente, né? No fim, é uma forma de fazer o que, uma forma de direcionar que o que a pessoa gostaria seja feito, mas de facilitar a vida de quem vai executar esse plano também, né? Perfeito, perfeito. É o seu legado, né? Assim, como que eu quero deixar esse meu patrimônio e as histórias e as coisas e como que eu gostaria que fosse dividido. Acho que essa conversa é pouco falada entre as famílias e poderia ser melhor abordada aqui. E assim, ela é pouco falada porque se dinheiro no Brasil já é um tabu para mais de 80% das famílias, imagina falar sobre dinheiro associando com uma situação de falta. E a gente aqui está falando de qualquer coisa que pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, a gente não está trazendo um fato novo, né? Agora, esses tabus, eles acabam deixando o assunto ainda mais difícil de ser tratado, né? Ele é super difícil. Primeiro, a começar que a gente não gosta de pensar no nosso envelhecimento e muito menos da nossa morte, obviamente, né? Eu me lembro de ter visto lido um artigo faz algum tempo, né, que falava que o nosso cérebro processa a gente no futuro como sendo um terceiro. Então, ele é colocado dentro, quando você mapeia, né, através de eletrodos, o movimento cerebral, quando você pensa em se preparar para o futuro, ou como vai ser o seu legado, na verdade, tudo isso é algo como se fosse uma preparação para alguém, quase como uma doação, né, nesse sentido, né? Então, a gente não gosta a gente não se reconhece, é por isso que muita gente, não só em termos de questão de sucessão ou de planejamento de longo prazo, mas a gente tem dificuldade de planejar para qualquer coisa no futuro, né? É super complicado, é super complicado isso. Agora, às vezes, qualquer coisa ajuda muito, né? Eu tive uma conversa faz um tempo, faz algumas semanas com Vinícius, né, Paniza, aqui da equipe. Ele estava falando o seguinte: às vezes você não precisa de tanta coisa. Ele me diz o seguinte: puxa vida, quando estava tendo uma conversa dele com uma pessoa que já com uma idade mais avançada, de fato, né, ele pediu: não preciso de muito, só me diz onde tem não quero saber quanto você tem, quanto você vai deixar para cada um, não quero saber disso, só me ajuda e me diz onde você tem conta, se você tem um seguro, e deixa isso numa pastinha, em algum lugar no armário onde a gente saiba onde pegar, né? Daí eu vou atrás de tudo, a gente vai, e não se preocupe, né? Quer dizer, acho que se simplesmente isso acontecesse, seria tudo tão mais fácil, né? Quer dizer, hoje acontece que a pessoa eventualmente acaba falecendo, né? E os herdeiros sequer sabem onde estão os recursos, né? Então, eu acho que assim, já é um início de um planejamento, alguma coisa inicial que ajuda muito quem fica, né? E assim, pegando o seu gancho, Martim, não é incomum quando uma pessoa da família detém o controle da parte financeira, investimentos e patrimônio, e ela vem a falecer, o restante não saber por onde começar essa procura que você estava mencionando ali, né? Exatamente. E aí é super, super, super difícil. Eventualmente, parte do patrimônio se perde. Você não sabe onde estava, né? Então, se torna super complicado. Você não sabe se a pessoa tinha, eventualmente, seguro de vida, como é que é acionado isso. Sim. Cara, é super complicado. Então, essa questão da pastinha é uma coisa muito simples, é um conselho muito interessante que acho que pode ajudar todo mundo também. Vamos começar a falar da prática, então? Como construir a pastinha? Como é que a gente começa a preparar a sucessão pensando em alguém que não tem isso organizado? Como é que a gente orienta essa preparação? Legal, acho que aqui é muito importante a gente entender alguns conceitos até de leis, tá? E ter muito claro qual que é a minha situação familiar. Quem são os meus herdeiros? Eu tenho claro hoje, se eu vier a faltar, quantos % fica para quem? A minha esposa, meu marido, meu filho, quanto que ele recebe? E aí tem um conceito interessante, que é o conceito de meação e o conceito de herança, que são coisas diferentes. Isso passa por regime de bens também. Então, qual que é o meu regime de bem? Eu me casei numa comunhão parcial, que é o regime legal, a partir de 1977, ou eu optei por uma separação total de bens ou uma comunhão total de bens. Isso tem total impacto. Por quê? Dentro de um planejamento financeiro e dentro do meu patrimônio, eu tenho bens que são comuns, né, quando eu sou casado, bens que são
dos dois, ou seja, que isso deve ser dividido no momento da minha falta, e tenho bens particulares, que esses sim são somente meus. E aí como que isso impacta na sucessão? E aqui, a gente não vai entrar necessariamente em todos os regimes de bens nessa conversa, mas se eu sou casado e eu tenho bens comuns com a minha esposa, ela recebe metade do meu patrimônio comum como meação e não como herança. E aí o restante é herança. Tá? Tem um conceito muito legal também, que acho que é importante que todos tenham, que é o conceito de parcela legítima e parcela disponível. Todos nós temos um patrimônio, 50% do nosso patrimônio é disponível. Eu posso simplesmente deixar para quem eu quiser, destinar esse patrimônio para quem eu quiser, seja um terceiro, seja um próprio filho ou esposa ou alguém da família que eu queira beneficiar mais. Isso a lei permite. Agora, 50% do meu patrimônio precisa respeitar a legítima, ele precisa necessariamente ir para descendentes, ascendentes ou o meu cônjuge. Se eu tenho algum desses membros na minha família, eu preciso necessariamente atingir estes herdeiros. E aí eu tenho um slide aqui, que eu vou colocar para vocês, que tende a gente consegue explicar um pouquinho melhor aqui qual que é a ordem, né, que a gente chama de vocação hereditária, ou seja, quem herda primeiro que quem, quais são os cenários. Tá? Aqui, na primeira coluna, ou seja, o primeiro herdeiro são os descendentes. Tá? E aí eu coloco dois cenários ali. Embaixo eu tenho uma pessoa que faleceu e tinha um filho. Obviamente aqui 100% do patrimônio vai para esse filho. Se eu tivesse dois filhos, 50% para o filho A, 50% para o filho B. Em cima eu coloquei, se eu sou casado e tenho um filho, aqui o cônjuge, ele concorre com o filho. Então, nesse exemplo, o cônjuge fica com metade e o filho com metade. Essa é a ordem, ou seja, os primeiros são os descendentes, porém em concorrência com o cônjuge. Quando que eu vou para a segunda coluna? Quando eu não tenho descendentes. Se eu não tenho filhos, netos na minha estrutura familiar, agora eu vou para os ascendentes. Quem herda são os meus pais, avós, ou seja, a linha ascendente. E aí a mesma regra, se eu tenho dois pais, né, pai e mãe aqui, ou enfim, eu consigo 50% para cada um, apenas um pai vivo, 100% para essa pessoa. Se eu sou casado, novamente o cônjuge concorre com a linha ascendente. Quando que eu vou para o terceiro cenário? Quando eu não tenho descendentes e não tenho ascendentes. Agora sim, 100% da minha herança vai para o cônjuge. O quarto, né, não tendo também cônjuges, aí sim para os colaterais, que a gente vai para irmãos, sobrinhos, primos. E o último cenário, onde eu não tenho nenhum parente nessas linhas, ficaria para o poder público. Tá? E aí aqui é uma questão que até traz um pensamento, né? Tudo bem deixar para o poder público? Tudo bem, não tem nada de errado com isso, mas será que se essa pessoa soubesse que ela poderia, através de algum instrumento que a gente vai falar já já, destinar esse patrimônio para outra pessoa, será que ela preferiria? Ou para uma instituição de caridade, claro, para uma ONG, né, para um hospital? Então acho que tem essa possibilidade. Só um último complemento, Rê. Eu trouxe no primeiro cenário que a herança ela é dividida entre o filho e o cônjuge. Se esse cônjuge ele já ganhou a meação do meu patrimônio comum, ou seja, o cônjuge já foi um meieiro, nesse caso ele não concorre com o filho. Tá? Então só tem esse parênteses aqui, caso o cônjuge já tenha recebido meação do que é bem comum, somente aí o filho herda a outra parcela. Tá? Então acho que esses são pontos importantes para refletir no começo de um pensamento sucessório. Mas se a gente quiser considerar, para além do que você traz das transferências já previstas por lei e a pessoa quer incluir outras pessoas, aí é que entra principalmente a necessidade de deixar isso declarado ainda em vida, para que as pessoas de fato saibam, sejam incluídas na conversa quando for fazer essa divisão, né? Perfeito. Assim, o processo de inventário, ele após o falecimento da pessoa, eu enumero os bens, eu avalio os bens e eu distribuo os bens de acordo com o Código Civil, que é o que foi falado aqui. O advogado, ele vai procurar as pessoas
que são da linha sucessória para que elas herdem, mas nunca é demais, como o Martim muito bem colocou, avisar, até porque existem investimentos, a gente vai falar já já, que não entram em inventário, que podem sair do olho do advogado, e aí seguro, previdência, a gente fala de alguns outros produtos aqui, que podem se tornar um pouco perigosos da herança até não ser transmitida. Então é importante que a pessoa deixe claro para a família, e caso ela tenha uma vontade diferente da lei, que essa é uma pergunta que deve ser feita. Será que a minha vontade é o que está dizendo o Código Civil? Ou será que eu gostaria de transferir diferente? Se eu quero transferir diferente, até onde a lei me permite transferir diferente? E aí tem os 50% da parcela disponível, que é onde eu posso pegar e destinar a maior parte para uma pessoa que eu tenho vontade. Tá? Então acho que é muito por aqui. E é importante, quando vocês estavam falando de declarar esse tipo de coisa, também no caso da Previdência, manter atualizada a lista de beneficiários, né? Importante ponto que você trouxe. Quando eu tenho um produto de investimento, um CDB, um tesouro, um fundo, ou mesmo um imóvel, eu não consigo cadastrar quem é o beneficiário daquele investimento, não existe esse campo. O beneficiário desse investimento é o herdeiro legal, conforme a gente mostrou aqui no slide. Agora, produtos como o seguro e a previdência, e aí até uma parte em offshore, te permitem colocar o beneficiário. Isso é um grande poder, porque aqui eu estou podendo escolher. Olha, eu quero que tal pessoa receba 80% desse recurso. E aí a previdência, que você muito bem colocou, é o único investimento que eu posso colocar livremente quantos beneficiários eu quiser, na proporção que eu quiser. Com um cuidado, eu não posso ferir a legítima. Ou seja, se eu tenho 1 milhão de patrimônio e esse 1 milhão de patrimônio está na Previdência e eu tenho 2 filhos, eu não posso colocar 100% para o filho A, porque eu estaria tirando o direito do filho B de ter a parte dele da herança. Então, apesar da Previdência te permitir colocar quem você quiser, a gente pede um cuidado ao escolher o beneficiário. E sempre que alguma vontade minha mudar, ou algum beneficiário, por exemplo, vier a faltar antes de mim, ou algo acontecer, é importante atualizar isso, porque se eu esqueço, pode ser que fique mais para uma pessoa, mais para outra, e isso vá contra a minha vontade. É o último ponto, Rê. Perfeito. Agora, entrando nesse processo, e para quem tem dúvida sobre fazer esse estudo, identificar de que maneira quer que a sucessão aconteça, tem dois pontos que é importante a gente trazer, que são benefícios de preparar desde cedo uma sucessão, que é a questão financeira, e aí dá para trazer um pouco mais o que o Martim mencionou lá no início, que é o desgaste, né? É o desgaste familiar, é um momento muito frágil, então quanto mais preparado desde cedo a pessoa está, mais ela evita essas coisas no futuro, né? E a falta de liquidez da família, né? Quer dizer, a gente sabe que tem muita questão ligada aqui a imóveis no Brasil, ou ativos que vão ficar presos durante o inventário, seja por que for, e muitas vezes você tem necessidade de liquidez. Nesse sentido, também a Previdência é extremamente importante nesse momento, né? E evitar conflitos, né, Martim? Também. Divisão de dinheiro pode gerar uma série de conflitos. Totalmente. Essa é uma maneira de evitá-los, né? Totalmente. E a parte de custos, hein, Gabriel? É importante também, né? Muito importante. Acho que quando a gente fala de um processo sucessório, são 3 os principais custos de um processo, que são os custos do inventário. Dentro dele a gente tem a figura do advogado, que é uma figura obrigatória no processo de inventário. A figura do juiz, ela não é obrigatória. Eu posso conduzir o inventário judicial e o inventário extrajudicial. Agora, a figura do advogado, ela é necessária. E esse advogado, a tabela da OAB, ela prevê de 6 a 10% do patrimônio para o advogado. Isso pode mudar muito. Pode ser 2%, 3%, 1%, depende um pouco também do tamanho do patrimônio e da complexidade deste inventário. Então, a gente tem um advogado, a gente costuma arredondar um pouco para cima, para 10%, para ser mais conservador, calcular uma conta mais segura e, se for menos, melhor ainda para a família, porque sobra mais recurso. Temos também, em segundo lugar, o custo do ITCMD. O ITCMD, acho que é legal falar um pouquinho dele,
ele é um imposto estadual, ele é um imposto de transmissão causa mortes ou doação, então ele incide no processo de herança e em alguma doação em vida também. Esse imposto ele é estadual, cada estado adota uma alíquota diferente, alguns estados adotam alíquotas fixas, outros alíquotas progressivas, isso tende a mudar a partir do ano que vem, todos os estados deverão ter alíquotas progressivas, porém o teto atualmente é de 8%, não pode passar de 8%. Esse custo então, vamos arredondar aqui também para 8, 10 de advogado, 8 de ITCMD, estamos em 18%. E o terceiro custo são custas de cartório, processos, documentos e tudo mais. Aqui a gente olha para um custo que pode ser de 0,5% a 3%, arredondando para 2%, a gente calcula que o custo total está em torno de 20%, 15% a 20% do patrimônio. Ou seja, se eu deixo para minha família, por exemplo, 10 milhões de reais, o que a família de fato fica líquido são 8 milhões. E aí entra o que o Martim falou. A família precisa desses 2 milhões para desbloquear o inventário, para pagar o advogado, e aí entra a necessidade de uma boa liquidez. Aqui na tela, só voltando um pouquinho, aproveitando que o assunto é custos, eu trouxe aqui para vocês 3 cenários. Vamos pensar aqui o cliente A, B e C. O cliente A, ele tem 5 milhões de patrimônio. Esse cliente não tem nada em previdência. E aí, por que a gente traz aqui, até já aproveitando para falar? Previdência privada, tanto o VGBL como o VGBL, não entram em inventário. É um produto de investimento que não transita em inventário. O primeiro cliente, então, ele tem 5 milhões de reais de patrimônio, nada em previdência. Logo, esse cliente tem ali 10% de advogado em cima dos 5 milhões, ele tem, aqui o cálculo foi com 4% ITCMD, base São Paulo atualmente, então mais um valor, o total ali deu 16% nesse inventário que a gente calculou, com outras custas, tá? 800 mil reais de inventário. Primeira pergunta, a família tem 800 mil reais para arcar com isso? E segundo, deixei para minha família um líquido de 4 milhões e 200. O segundo cliente, até um pouco fora da realidade, mas só para a gente entender aqui o benefício da Previdência, ele também tem 5 milhões de reais e ele tem os 5 milhões de reais em Previdência. Só para a gente entender, esses 5 milhões não passariam por inventário, logo não teria custos cartoriais e nem advogado, iria direto para a família. Essa, inclusive, era a pergunta da Joana, vou aproveitar o teu gancho, legal. Que ela queria saber a tributação no caso do falecimento do titular da Previdência. Então, o valor vai diretamente para o beneficiário. Ótima pergunta, Joana, legal que esse assunto já entrou. Primeiro, eu tenho a transferência sem inventário e sem ITCMD. O ITCMD foi pacificado em todos os estados em Previdência, tanto o VGBL como o PGBL. E aí depois eu tenho imposto de renda. Percebam que ali no exemplo eu tinha 5 milhões, os 5 milhões foram para a família. Em um VGBL, que é o instrumento mais usado para sucessão patrimonial, o imposto de renda é somente do rendimento. Então suponhamos que eu coloquei 5 milhões na Previdência. No momento que eu faltei, eu tinha 6 milhões. O imposto, que aí pode variar de 35% até 10% ou até menos, ele vai ser só sobre esse 1 milhão que rendeu. Então eu nunca deixarei para minha família menos do que eu coloquei. Por isso que ali não tem o imposto. Mas a pergunta da Joana é legal, porque houve uma mudança recente na legislação e hoje o cliente pode escolher, na hora do resgate, tanto o cliente em vida como o beneficiário, qual tabela de tributação ele quer e qual, ou seja, será mais vantajosa. Então ele pode escolher a tabela compensável ou a tabela regressiva. Desde que não tenha havido resgates, é isso? Desde que o titular não tenha já escolhido em vida, ou seja, feito um resgate após 2024. Excelente ponto, Martim. E aí a pergunta da Joana é interessante porque o herdeiro, ao resgatar a Previdência, ele vai escolher no banco. Ele vai falar, olha, eu quero pagar o mínimo de imposto que eu puder. Qual tabela me favorece mais? E aí ele vai fazer um estudo e vai entender se ele opta pela regressiva ou pela progressiva. Perfeito. É por aí. Boa.
E quando a gente fala sobre os mecanismos de sucessão patrimonial, a gente destacou bastante a Previdência, falou de alguns benefícios, mas tem outras formas também de planejar essa sucessão além da Previdência, né? Posso fazer só um comentário sobre Previdência? Claro. Porque eu acho que talvez para quem não acompanhou tanto o mercado de produtos de Previdência durante os últimos 5, 6, 7 anos, talvez, ainda tem a ideia de um produto que pode ter benefícios fiscais, mas como investimento não é aquela coisa. Então eu ouço muito disso. Pô, mas e o produto de Previdência? É um lugar bom para investir? Eu digo, cara, é impressionante como esse mercado evoluiu. É impressionante, né? É verdade, 10 anos atrás você tinha poucas estratégias de renda fixa, você tinha os fundos que investiam em renda variável de forma passiva, e hoje você tem praticamente todas as estratégias disponíveis no mercado, inclusive com investimentos no exterior, com multimercados, diversos tipos de crédito. Até criptomoeda, né? Até criptomoeda, com redução de taxas de administração, muito por conta da concorrência. Então, eles se tornaram não apenas, né, um mecanismo muito bom de sucessão, mas um produto de investimento também muito bom, né? Com a vantagem da portabilidade. Com a vantagem da portabilidade, é verdade. Perfeito. Acho que você junta boa rentabilidade com o melhor veículo de sucessão que a gente pode ter. Claro que existem outros, né, como você mencionava, mas a Previdência é o mais simples, o mais fácil, o que não exige ir até um advogado ou estruturar algo diferente, é apenas um investimento que não passa por inventário e que tem livre indicação de beneficiários. Uhum. E quando a gente fala desses outros, a gente está falando de quê? De seguro de vida, doação em vida? Olha, o seguro de vida, acho que a gente pode deixar ele para já. Eu queria trazer talvez os instrumentos jurídicos. Então, doação em vida. Por que alguém doaria algo em vida? Quando um imóvel ele entra em inventário, eu tenho aquele 15, 20% de imposto para a família, de custos para a família. Quando eu dou em vida, eu simplesmente pago o ITCMD. Um bom exemplo é São Paulo, aqui a gente está em 4%, isso tende a aumentar para 8%. Mas é uma grande diferença. Muitas pessoas podem falar, bom, antes de aumentar isso para 8%, eu vou doar os meus imóveis em vida a 4%. Ao invés de pagar 15% na minha sucessão, eu pago 4% hoje em vida e já esse imóvel sai do meu CPF, vai para o CPF do meu filho, e aqui já não tem mais sucessão, já foi feito esse procedimento em vida. Tem uma questão emocional aqui, não sei se emocional, mas uma questão a ser levada em conta, que é o seguinte, é mais barato doar? É. Mas quais são os empecilhos de doar um imóvel para um filho em vida? E aí, por que eu trago isso? Porque em uma doação, eu posso colocar uma série de cláusulas restritivas, como por exemplo, vou colocar uma cláusula que o imóvel que eu doei para o meu filho ou para minha filha não poderá ser vendido ou não poderá ser colocado em uma operação em garantia de crédito. Ou mesmo, esse imóvel, ele não se comunicará com a esposa do meu filho caso ele se divorcie. Ela não ficará com esse imóvel. São algumas preocupações que o pai ou uma mãe podem ter e que devem ser levadas em conta no momento de uma doação. Lembrando que eu posso doar dinheiro também, além de imóveis. E aí cada estado tem uma isenção. Aqui em São Paulo, R$ 92.550 é o limite por ano. Então eu posso doar a zero imposto até esse valor dentro de um ano fiscal. Então doação é um instrumento que deve ser e pode ser utilizado. Às vezes eu prefiro doar o imóvel da praia para um filho e o imóvel do campo para outro, do que se eu falecer, os dois filhos terão 50% de cada imóvel, e aí um filho pode querer vender, o outro não, né? E aí entra num regime de condomínio que pode ser um tanto quanto burocrático também. Um outro instrumento muito usado é o testamento. O testamento, ele não elimina o custo, porque ainda assim vai passar por inventário, vou ter o ITCMD, porém o testamento ele me ajuda o quê? Nas vontades. Então o testamento poderia ser imóvel da praia para o filho A, imóvel do campo para o filho B. Eu não doaria em vida, mas eu deixaria já explícito isso, e aí um pouco parecido com a cartinha, né, que o
Martim muito bem trouxe aqui, algo um pouco mais formal do que a cartinha. Eu vou em cartório, registro com testemunhas, tudo certinho, e ali eu coloco as minhas vontades. Eu quero que a minha parcela disponível dos 50% vá para tal pessoa, eu quero que, caso eu tenha um filho menor, eu quero que o meu irmão A cuide do meu filho, caso eu fique inválido e não responda mais por mim em algum momento da minha vida, eu gostaria que fossem tratados dessa maneira. Então, o testamento ele é muito útil e ele deve ser feito no curto prazo, digamos assim. Eu não preciso esperar. O último é o que vale, né? Tem duas perguntas na linha do que você está trazendo, achei elas ótimas. Uma é da Cláudia. Ela diz o seguinte: um casal se divorciou e uma das partes se juntou com outra pessoa. Os bens da partilha desse divórcio ficarão 100% para os filhos ou os filhos concorrem com o novo cônjuge? Já que eu entendo que é no caso do falecimento da pessoa que se juntou com uma terceira pessoa, né? Acho que a gente precisa de um desenho ou repete para mim, porque são duas... quando há divórcio, é uma regra aplicada. Quando há falecimento, há outra. Então, só mais uma vez. Entendi. Aqui a pessoa menciona o divórcio e uma das pessoas que divorciou casou com outra. Formou uma nova família. Aí ela pergunta sobre os bens da partilha desse divórcio. Se eles vão ficar 100% para os filhos ou se os filhos vão concorrer com o novo cônjuge. Mas aqui eu estou entendendo que ela está tratando caso a pessoa que criou uma nova família faleça, se esta nova companheira ou companheiro é herdeira. Sim. A resposta é sim. É sim. Os filhos dividem com ela. Naquele seu organograma entra essa pessoa. Perfeito. Tá. Ela, então, eu me divorciei, foi feita a partilha conforme o que diz a lei ali na hora do divórcio, e agora eu inicio uma nova etapa com uma nova parceira. Na minha falta, essa parceira ela é herdeira. Perfeito. Hoje, o cônjuge, ele tem muita proteção por lei. Existe um novo Código Civil transitando que diz que talvez a pessoa deveria ter mais poder de escolher para quem ela quer deixar. Mas a não ser que eu me case após os 70 anos de idade. E aí eu entro com uma separação obrigatória e aí a minha nova esposa não é herdeira. Mas via de regra ela herda sim. Tem algum ponto, Martim? Não, meu ponto era se, dependendo do regime, ela tem meiação também, né, com o novo casamento. Se o novo casamento for em comunhão total de bens, aí acontece aquilo que eu expliquei antes. A esposa nova, ela é meieira, e aí se ela for meieira, ela não concorre com os filhos. Mas se for parcial, ela tem a meiação daquilo que construíram juntos também. Perfeito. Se for parcial, são duas caixinhas. O que é bem comum, ela tem a ameação daquilo e não é herdeira do restante. E o que é bem particular, aí ela é herdeira junto com os filhos. Perfeito. Ótimo. Ótima pergunta da Cláudia. Você ia falar algo de holding familiar também ou não? Holding familiar acho que dá para pincelar um pouquinho. É um outro instrumento. A gente falou de testamento e de doação. A holding tem sido muito falada. A pergunta é sobre isso. A pessoa quer saber a diferença dos três. Tá bom. A gente falou de dois já. Acho que, dois foram falados. A holding patrimonial, ela tem sido muito falada ultimamente. Eu recentemente comecei a estudar sobre, agora só aparecem vídeos de holding patrimonial para mim algoritmo. Em todos os lugares. Exato. Tá PhD em holding patrimonial. Agora, assim, existe um cuidado aqui quando a gente fala de holding. Tá? A holding, ela é interessante? Sim. Ela é interessante para todos os perfis? Não. Eu preciso avaliar a minha situação e entender prós e contras, custos, benefícios, aonde se paga, quando se paga. Por quê? O que é holding patrimonial? Eu hoje sou pessoa física e todos os meus rendimentos, a minha vida financeira é regida sobre as leis de uma pessoa física. A pergunta da holding é, caso eu transfira os meus bens e crie uma empresa, uma PJ, um CNPJ para cuidar disso, os impostos serão maiores, menores, eu tenho vantagens. Então, eu vejo duas vantagens da holding. Uma vantagem fiscal em vida, ou seja, eu economizo impostos. O exemplo clássico é, eu tenho vários imóveis e eles estão alugados. Eu, como pessoa física, recebo 100 mil por mês desses imóveis. Eu vou pagar
próximo de 27,5%, ou seja, R$ 27.500 como pessoa física. Se eu estivesse em uma holding com lucro presumido, eu teria um imposto de algo perto de 12, 13, 14%, ou seja, eu teria uma economia de 13, 14 mil reais por ano. Faria sentido entrar? Aí eu tenho que colocar na balança quanto custa para abrir a holding, quanto custa o contador mensal e, ao colocar esses imóveis na holding, eu posso, na maioria dos casos eu tenho, o ITBI para colocar esses imóveis na holding. Geralmente eu saio no prejuízo no curto prazo e em questão de anos eu recupero e aí é uma estrutura que se paga e vale a pena para a família. Essa é a parte tributária. A parte sucessória é que a holding ela me permite fazer um contrato social e o contrato social da holding é uma espécie de testamento. E ali eu coloco quantos por cento para o filho A, para o filho B. E aí o meu filho já não tem mais o imóvel da praia, o imóvel do campo. Ele tem 30% das cotas da empresa. E as cotas é nada mais do que o valor que todos os imóveis juntos. Então é mais fácil quando eu vou conduzir um inventário que o advogado distribua cotas e não necessariamente tenha que olhar a escritura de cada imóvel, cartório, documentação, vai para um, vai para outro. Então, existe uma facilidade sucessória. Mas fiquei com uma dúvida. Nesse caso da distribuição das cotas, como é que fica a decisão de fazer essas cotas se transformarem em rendimento? Por exemplo, se são só imóveis, tem que existir um entendimento comum que esses imóveis serão vendidos para que então as pessoas recebam a sua parcela em dinheiro? Não necessariamente. Não? As pessoas, esse imóvel, ele não é vendido para a herança ser em dinheiro. Simplesmente os filhos, os herdeiros, passam a ser os novos sócios da holding. Tá. E eles continuam com os imóveis. E continuam recebendo os aluguéis, as receitas de aluguel, por exemplo. Perfeito, perfeito. O que acontece aqui, que às vezes não está muito bem explicado nos vídeos que chegam para mim ali de holding, é que existe custo de TCMD na transferência das cotas da holding do pai para os filhos, da mãe para os filhos, e isso também transita por inventário. É um processo mais simples, mas ainda assim existem custos envolvidos. Talvez o cenário perfeito aqui seja um cliente ter um testamento, usar algumas doações em vida, constituir uma holding e usar do veículo previdência para liquidez, que é imbatível. Então, a combinação do que a gente está trazendo aqui hoje, acho que é o cenário ideal, e não ou um ou outro. Acho que é trazendo as diferenças aqui da pergunta da Cláudia, não? Não, essa veio sem nome aqui, tá, o pessoal mandou sem nome. A Cláudia era da situação do arranjo familiar. Verdade. Bom, e aí, quando a gente mencionou vários instrumentos, a gente mencionou as diferenças, falou muito de previdência. Se a pessoa decide que ela vai investir mais em previdência, também pensando em aproveitar todos os benefícios que a gente acabou de falar, pensando na sua sucessão patrimonial. Vamos falar sobre estruturar uma carteira de previdência? Tá, deixa eu falar em primeiro lugar pelo lado de investimentos mesmo, claro, que acho que tem que tomar um pouco de cuidado de ter os produtos de previdência, obviamente já se preparando, mas ter concentrado nesses produtos sem ter o que a gente chama da reserva de liquidez, eventualmente a reserva de emergência, né? Porque se enquanto a pessoa estiver viva, ela precisar de liquidez, resgatar algum recurso, algum dinheiro, e tiver que resgatar da previdência, dependendo do prazo que ela tem, ela pode e dependendo da tributação que escolheu, pode chegar até 35% isso, né? Então, é importante a pessoa manter alguma reserva de liquidez, a gente costuma chamar de reserva de imprevistos isso, e a partir daí sim, certamente começar a criar, né, montar ou eventualmente direcionar seus recursos também para um produto de previdência. Perfeito. E aí acho que o Martim pode me complementar depois com a questão de estrutura de carteira, de seleção de ativos, mas acho que um bom ponto de partida é uma conta simples. Se o inventário vai me custar entre 15% a 20% do meu patrimônio para minha família, o que eu deveria ter em previdência é no mínimo 15% a 20% do meu patrimônio. Essa é uma conta interessante. Se eu tenho 5 milhões de patrimônio, eu deveria ter 1 milhão em previdência no mínimo para que eu possa facilitar para minha família, para que ela use esse recurso para pagar tudo que vai, né, toda a parte do inventário. E à medida que eu vou passando o tempo, ou à medida que eu tenho claro que eu já não pretendo usar esse recurso em vida, aí eu deveria aumentar essa exposição em previdência, de 20 para 30, para 40, para 50. O ideal
é que as pessoas façam esse planejamento faseado e aumentem de 20% até eventualmente 90%, 100%. Qual que é o cuidado a ser tomado aqui? Estou em uma idade avançada ou tenho já uma doença contraída e tenho uma previsibilidade de um falecimento breve. Resgatar todos os investimentos, vender todos os imóveis e colocar na Previdência meses antes do falecimento pode ser algo visto como uma evasão fiscal e o juiz, o advogado, a própria Receita pode pedir depois o ITCMD devido e outros custos. Então, além de que há o um dinheiro cuidado. fica preso, né, Gabriel? A pessoa não facilitou nada. Se houver essa suspeita, a família não vai poder acessar esse dinheiro enquanto não houver uma decisão, né? Ela tentou facilitar e pode ser que ela atrapalhe mais, tá? Assim, tem que ter um cuidado. Mas, via de regra, sendo feito de uma maneira aos poucos e sem essa previsibilidade ou sem uma doença ou algo que indique ou seja, se há um imprevisto, não haverá problema algum na transferência. O valor é pago para os beneficiários de maneira rápida. Você comentou sobre os 20% mínimos, que basicamente para os custos totais do processo. Essa parte, no meu entender, convém que não seja investida em ativos com muito risco, obviamente, né? Para não evitar uma possibilidade de alguma desvalorização que poderia gerar custos para os herdeiros. Então, acho que essa parte, né, alguma renda fixa ou com algum tipo de risco controlado, né? Perfeito. Como a gente não sabe quando vai acontecer, exatamente, pode ser que aconteça no momento que eu tenha uma queda no investimento de ação. E tem a cotização do fundo também, Martim. Como eu quero facilitar, não pode ser muito longa, né? Eu deveria ter um investimento D+1, D+5. Se eu tenho um D60 em sucessão, acaba que vai atrasar o processo. Claro. Ou seja, é o planejamento dos investimentos, da fatia da pizza para a Previdência e dentro dessa fatia ainda a parte que a pessoa quer deixar como mais liquidez caso algo aconteça para facilitar a vida do beneficiário. É mais ou menos isso, né? Perfeito. E essa alocação da fatia da pizza em Previdência, como é que a gente recomenda, Martim? Eu acho que o recomendado é esses 20% reservados para custos que fiquem um tanto mais conservadores. Não necessariamente ultraconservadores, tá? Mas que alguma coisa que evite uma exposição importante em renda variável ou em outros ativos que possam se desvalorizar. O restante, no meu entender, já é mais flexível, tá? Então, eu poderia seguir a nossa pizza de recomendação, dependendo do perfil do investidor ou o perfil dos herdeiros, acho que pode ser conversado isso, ou seja, diversificando instrumentos de renda fixa com instrumentos de renda variável. Particularmente, algo que me parece muito interessante para o restante, não para os 20%, são ativos indexados à inflação, né? Então, acho que combinam também, talvez, com um horizonte um tanto mais longo, que pode ser o caso, mas, de qualquer jeito, tem uma proteção inflacionária e juros reais, de alguma forma, por ali, né, que ajudam o patrimônio a crescer. Perfeito. Aí tem um outro ponto que eu queria trazer, que a gente acabou não passando por ele. A gente falou da questão de usar a parcela disponível para escolher para quem a pessoa quer deixar seu patrimônio. Falamos de filhos, de parceiros, pais e menores de idade. Como é que fica nisso? Se o menor de idade está entre o meu beneficiário ou o meu herdeiro direto pela lei, ou se é para um menor de idade que eu quero deixar parte do meu patrimônio. De que maneira isso, alguém fica responsável por um tempo? Sim, acho que essa é uma ótima pergunta. Esse beneficiário menor, ele recebe o recurso, ele tem direito ao recurso, da mesma maneira que eu deixei, seja pela lei, seja por beneficiário. O que vai acontecer aqui é que, por ser um menor de idade, ele precisará de um tutor ou de um responsável financeiro. E esse responsável financeiro tende a ser o cônjuge sobrevivente, mas no caso, por exemplo, de uma falta do pai e mãe ao mesmo tempo, por exemplo, viria alguma pessoa da família se prontificar a ser o tutor legal daquele menor. E aqui que entra o ponto da necessidade de um atestado, um testamento, dizendo qual é a minha vontade. Porque aqui existe uma responsabilidade grande, que quem assume o recurso, teoricamente, só poderia tirar o recurso para cuidar do menor, mas
pode existir algum tipo de problema aqui. Tá? E é um recurso que a pessoa vai manipular, vai no sentido de utilizar, sim, mas não é o recurso dela, né? Claro, vai gerir, né? Vai gerir um recurso de terceiro em benefício daquele menor, e quando aquele menor completar a sua maioridade, ele vai assumir e essa pessoa, teoricamente, não teve direito a nada. O advogado, provavelmente, ele vai entender tudo isso. Ele vai perguntar, imagino eu, quais são os custos desse menor, escola, e caso no momento da troca do dinheiro para o menor o valor tenha sido usado a mais, o advogado está também com há alguma segurança jurídica também nessa operação, mas é importante que o pai e mãe pensem em quem eles gostariam, em um caso de uma fatalidade, que cuidassem desse menor. Tá? Perfeito. Bom, para quem está nos acompanhando, se fica com dúvidas e se quer tirar essas dúvidas ou buscar mais informações, os nossos canais de atendimento para a Previdência são os melhores a serem indicados? Sim, acho que para os nossos clientes correntistas que já têm esse canal, é o canal mais indicado. Isso pode chegar através da central de previdência, isso pode chegar para nós aqui para alguma dúvida mais específica, até uma assessoria completa, gerente, especialista. Para não correntista, sempre fica o convite para eventualmente conhecer as nossas estruturas aqui que os atenderiam super bem, mas tem muito material, tem muito conteúdo sobre previdência. Sobre previdência tem muito conteúdo legal, assim como holding, mas também tem muito conteúdo ainda, né, Martinho? Aquela ideia de que da previdência lá atrás, que não rendia tanto, que era diferente. Então, um pouco de cuidado também ao procurar um conteúdo externo e, de repente, se deparar com mensagens que não são, de fato, atuais. Né? Claro. Acho que fica isso também. No Ion, no aplicativo do Ion também, a pessoa consegue se cadastrar e ali ela vai ter conteúdo também sobre Previdência. Eu vou falar os telefones aqui, se alguém quiser anotar, de ficar com essa dúvida. Tem o 4004-1099 e tem o 0800-729-1099. Então, a pessoa tendo a Previdência aqui, ela sendo ou não correntista, reforçando o convite do Gabriel, mas ela vai conseguir ter um atendimento da equipe a respeito da sua Previdência aqui no Itaú. Queria terminar pedindo, tem aqui duas perguntas, mas eu vou trazer uma. A gente falou de TCMD, e aqui a Mariana, ela pediu para falar um pouquinho mais das mudanças recentes. Aí você mencionou das mudanças que acontecem a partir do ano que vem, da questão da isenção para a Previdência, tem mudanças que estão correntes, né? Ainda não está tudo implementado pelas aprovações legais recentes, né? Perfeito, Rê. Sobre TCMD, o que é importante a gente trazer aqui, acho que são esses dois pontos. Sobre as alíquotas, o máximo é 8%, a mudança que está acontecendo antigamente, ou atualmente ainda, porque isso muda a partir do ano que vem, alguns estados cobram alíquotas fixas. Então, São Paulo 4%, Minas Gerais, por exemplo, cobra 5%, Paraná 4%. E isso cai por terra a partir do ano que vem com a obrigatoriedade de todos os estados terem alguma progressividade. Então, o Rio de Janeiro hoje já tem de 4 a 8%. São Paulo tem que se adaptar. A gente aqui já olhou para a nossa tabela de São Paulo, que será de 2 a 8. Então, é importante que vocês, investidores, entendam no estado de vocês para quanto que vai. Vai aumentar? Como que vai ficar para mim isso? E aí, com a alíquota aumentando, que é algo que a gente não pode controlar, a necessidade do planejamento financeiro aumenta. Então, isso é o ITCMD geral para imóveis, CDBs, tudo. Agora tem o ITCMD em Previdência. O ITCMD em Previdência, ele era tratado diferente também. Alguns estados cobravam, outros estados não cobravam. Alguns estados era na fonte, o banco já retia e mandava para a Receita. Outros estados, o cliente tinha que recolher. Alguns estados o cliente não recolhia e passava, outros ele recebeu uma multa, então ele estava um pouco confuso. E aí transitava mudanças. Agora, a partir de agora, o rumor de que terá ITCMD em todos. Não terá. E aí ficou um tempão nisso. Inclusive, dado que muitas pessoas
colocavam todo o patrimônio em previdência em idades avançadas e próximas ao falecimento, criou-se um projeto de lei que dizia o seguinte: tudo que eu aportei em previdência nos 5 anos que antecedem o meu falecimento terá um imposto, e tudo que eu aportei de 5 anos para trás não terá. Interessante. E isso pareceu, assim, soou até bem entre as pessoas, do tipo, olha, acho que isso faz sentido. Porém, em novembro do ano passado, a gente recebeu a notícia de que isso não foi para frente, a cobrança de ITCMD em previdência também não foi para frente, e agora foi pacificado e normalizado de que nenhum Estado deve cobrar ITCMD em previdência. Então isso foi ainda melhor para o produto, melhor para os investidores que podem olhar agora para a previdência sem nenhum tipo de receio de imposto, se torna o melhor investimento para a sucessão disponível em todo o mercado financeiro. Acho que eu posso cravar isso aqui. Acho que a Previdência é um produto muito interessante em todos os sentidos, né? Em termos de rentabilidade, em termos de estratégia, como eu já comentei, em termos tributários em vida, porque vai para a menor alíquota possível de um investimento, a não ser algumas coisas isentas que tem, né? Uhum. Então, em termos de estratégia, em termos de custos que diminuíram muito, em termos de tributação e em termos de sucessão, de fato, ele é um produto que ele é muito interessante, assim, né? Foi se tornando cada vez mais interessante. Muito bem, gente. Muito obrigada. Vamos ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês nessa conversa, nesta manhã. Deixei os telefones, caso surjam dúvidas também, para que vocês possam esclarecer. Gabriel Martim, foi um prazer dividir essa live com vocês. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima, Rê. Obrigado, prazer meu. Obrigada, gente. Até uma próxima para vocês também. Boa semana. Bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage with hip hop mixed up with samba. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, Say it.